bem-vinda, muito bem-vindo ao Dane-se. Eu sou Anny Lotterman e esse é meu canal no YouTube, onde eu recebo toda semana mulheres para falar sobre assuntos que envolvem o universo feminino. E hoje eu quero te fazer um pedido. Pega seu café, pega sua aguinha, pega seu chá, pega sua bebidinha, seu vinho, porque hoje, para me acompanhar nesse papo típico de boteco, você vai precisar dessa bebidinha. Porque o assunto de hoje, minha gente, é traição. Sim! Você já foi traído? Já traiu alguém? Dizem que ou você já foi traído ou você já traiu. Você tá em qual grupo desses aí? Pensa bem. Ou você tá nos dois grupos? Não sei. Hoje, para esse assunto de boteco, eu recebo a Carla Cunha, que é psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher especializada em traição conjugal. Carla, gente, eu tô atrás dessa mulher desde o ano passado. Diga-se de passagem. Ai, muito obrigada pelo convite e por ter me esperado. É porque a Carla não mora no Brasil, a Carla mora fora, então essa é a dificuldade também de poder ter a Carla com a gente. Mas conseguimos. Conseguimos, isso é o mais importante, para falar sobre o assunto. E tinha que ser ela, porque a Carla realmente ela é especialista em traição, que é talvez uma das coisas mais antigas da humanidade, a traição, Carla. Talvez seja. Talvez seja mesmo, né? Desde que o mundo é mundo, existe a traição. Exatamente, desde que o mundo é mundo. Ou desde que inventaram o casamento, será? Agora eu fiquei na dúvida. Olha, se a gente for pensar até pelo lado de início das civilizações, talvez não, né? Talvez a gente nem esteja falando de casamento, porque a instituição casamento vem bem depois, Vem bem depois, Então, vem mais ou menos lá pelo início da Idade Média, por aí, né? Que se institui a estrutura casamento que evolui para o que a gente conhece hoje. Né? Muito bem, já aproveito e peço para você se inscrever no canal, no Dane. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixe seu like, seu comentário e já vai falando aí sobre traição nos comentários. Quero ver depois o que vocês acham sobre o assunto. Carla, vamos começar definindo o que é a traição? Porque assim, o que configura uma traição? Bom, primeira coisa que eu sempre digo para as pessoas é que não é tão óbvio quanto parece. Que foi lá dar uns beijinhos, foi lá dar uma curtida, porque a traição, no final das contas, é a consequência da traição, né? Que é o processo do sentimento dessa pessoa que foi traída. Porque se ela não está sabendo de nada, né? Se não está acontecendo nada ali naquele momento, ela não sabe que ela foi traída, essa outra pessoa, ela também às vezes não está se tocando que ela está traindo. O que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente, já dizia o antigo ditado. Né? Então, eu sempre falo que traição é luto e trauma. Porque na descoberta ou na revelação, na verdade não sou nem eu que falo, né? São os estudos que falam sobre isso. Né? Eu é que trago como uma palavra de ordem, né? Assim, para educar o público. Olha, a traição não é o beijinho. A traição, no final das contas, é o que causou na pessoa que foi traída, né? Que é esse processo do luto e a vinda desse trauma. Porque quando a gente está falando de traição dentro do casamento, é diferente de namoro, é diferente de noivado, de acordos, porque você está em outros níveis de apego, de estruturas e construções emocionais ali dessa relação, tá? E aí, eu sempre falo também como um processo mais de psicoeducação, né, que existe uma régua da traição. Porque o combinado é que acaba sendo o início dessa traição, a quebra desse combinado. Então, por exemplo, existem casais que não se importam, por exemplo, com curtição de fotos. E tá tudo ok, não há uma traição Rede social, que hoje é motivo de muita briga entre os casais, inclusive, né? E vai ter aquela pessoa que vai falar assim, só o fato dele ter desejado uma outra mulher, isso já é uma traição. Então, se isso não é conversado no início do relacionamento e claramente exposto, fica essa briga eterna de você me traiu, não, eu não te traí. Então… E falar sobre isso no início de um relacionamento onde tudo são flores, um só tem olhos pro outro, é muito mais difícil, né? Porque você tem que ser muito racional, não só emocionalmente você tem que estar envolvido, mas racionalmente você tem que deixar claro quais são os seus limites, quais são os seus parâmetros e até onde a outra pessoa pode chegar dentro desse universo da traição, né? Hoje as relações começam com muito pouca conversa. Nos meus atendimentos eu percebo que as pessoas sabem muito pouco da vida do seu parceiro, da sua parceira,
antes da sua existência, né? Eu brinco que é antes da sua gestão, né? Então, antes da sua gestão, o que estava acontecendo, né? E aí vem sempre aquela história de, terminou porque ela que tinha um problema. Não, terminou porque ele tinha um problema. Tá. E qual foi o problema dessa pessoa nesse término? Né? Então, a falta do conhecer o outro na sua essência faz com que a surpresa trauma, dentro do processo do trauma da traição, a surpresa, por exemplo, seja um fator que faz uma das maiores explosões emocionais negativas dentro dessa pessoa. Porque dentro da traição a gente diz que tem o trauma surpresa negativa, que é eu não esperava. Claro que você não esperava, você não conversou antes, você não sabia nada a respeito dessa pessoa, às vezes, e casa. Né? E a gente tem que ter esse processo da educação de explicar que relacionar-se é conhecer profundamente um ao outro. E falta isso hoje em dia na maioria dos casais. A surpresa negativa, que é o primeirão momento ali do grande trauma, ela demora muito a passar. E é ela quem traz a maioria dos outros processos negativos do relacionamento, como a hipervigilância. Que a pessoa fica o tempo inteiro se perguntando com quem eu casei. Quem é essa pessoa que eu não conheço? Os sinais estavam ali. Eu não digo que você tinha que saber que você seria traída, não é isso. Mas sinais existiam ali de que essa pessoa tinha a capacidade de fazer. Que sinais são os mais comuns, assim, de quem trai? Existe isso? Eu consigo perceber, bater o olho num cara e falar, ele tem esse sinal. Ou seja… Vai ter gente que sim, mas a maioria das pessoas… É sonsa. Não, pior que não. A maioria das pessoas também tem muito pouco autoconhecimento. E aí acaba que elas têm suas fragilidades, seus vazios internos e elas se deixam levar por situações que depois elas acreditam que a consequência não vai ser tão grave assim. E que vai dar para passar. Vai se ajeitar, uma hora vai se ajeitar. Afinal de contas, não foi tão grave assim. Foi um momento meu que eu não estava bem e por isso eu fui me compensar com chocolate, por exemplo, né? Mulher faz muito isso, né? Eu vou lá comprar um chocolate para me compensar. Burra, né? Vai buscar o chocolate e ainda engorda. Ainda engorda. O processo masculino, ele tá ligado a outras coisas também. Então vamos lá. Por que a mulher, ao invés de trair, ela come chocolate? E o homem não, vai lá e trai. Viu? Jura? Bastante. A mulher trai. Mas os motivos são diferentes, tá bom? Quem trai mais, homem ou mulher? Agora eu fiquei curiosa. Porque na minha cabeça é homem, olha, óbvio. Não é mais tão óbvio. Quando eu comecei, era muito mais homem. Mas hoje eu tô atendendo muito homem traído. Eu tô bastante… Meninas, eu tô passada. Jura? Eu atendo muito homem traído. Muito. E aí, pro homem tem um dilema, né? Porque é uma coisa que também, a traição, ela é cultural. Também, né? A traição no Brasil ela é diferente da traição na França, que é diferente da traição na Turquia, que é diferente da traição… Cada lugar, o formato traição tem meio que as suas peculiaridades, né? No fim, a dor é a mesma, mas a peculiaridade do processo é diferente às vezes. E quando a gente está falando da traição feminina aqui do Brasil, geralmente… para casadas, né? Geralmente ela está em busca de alguém melhor. Ela já cansou daquele parceiro. Ela está em busca de um nível acima. Ou se vingar do marido que ela sabe que traiu. Ai, olha só. Ou seja, ela está com coragem. Talvez antigamente as mulheres se calavam. Elas se calavam. Hoje em dia elas enfrentam. E dentro desse processo da traição existe um treinamento que é o nosso treinamento cultural, como todas as culturas, né? As meninas, elas são treinadas para serem boas esposas e suportarem o peso familiar. Né, estarem toda hora salvando o processo familiar. Os meninos, e quando se tornam homens principalmente, eles são muito estimulados a descartarem essa mulher que traiu eles. Não importa qual é o tamanho do processo familiar, não é para ele olhar. Ele tem que cair fora. Né? E aí, nisso, a gente tem vários conflitos emocionais para lidar, porque ele não sabe se ele corresponde ao processo dele de criação, apesar de estar amando essa mulher, sofrendo, não querendo desfazer essa família. Ele tinha também sonho de família, mas ele se vê obrigado a descartar ela, porque ele não sabe se ele vai dar conta da vida social dele. E… se é uma mulher, às vezes ela tá louca para se ver livre daquele marido.
ela não quer mais estar aqui, mas ela não dá conta da pressão social que obriga ela, entre aspas, a ficar, a manter, ou pelo menos tentar a se submeter a alguma coisa. Então a gente tem, claro, processos em que a pessoa ela vai querer estar dentro desse casamento, vai haver um verdadeiro arrependimento, eles vão se reconciliar verdadeiramente, mas a gente também vai ter aqueles outros casos que você vê que a própria pessoa faz uma autoagressão emocional para ela caber numa caixa que disseram para ela que ela tinha que caber. E aí há um sofrimento enorme. Já tem mais ou menos uns 2 anos que eu tenho atendido homens traídos numa quantidade maior, porque antigamente era um pingado. E o sofrimento deles com relação a isso é assustador. Assim, às vezes eu acho que é até maior do que o das mulheres. Eu vou confessar pra você que eu fico sem ter um sentimento de tipo... tá vendo como é sentir o próprio veneno? Porque eu acho que ao longo da história a mulher teve que aguentar muita dor quando você pensa, né, de traição. E que movimento é esse, você acha, que as mulheres estão tendo você falou da vingança, né, de se vingar do marido que talvez já tenha traído ela, ele provar também do próprio veneno, né, se parar pra pensar. A maioria das que já se vingam, né, não é que elas estão querendo que ele prove do veneno, não. Eu acho que elas estão mais tentando se provar que elas estão no mercado, estão no páreo, dá para fazer, entendeu? É mais essa sensação de sair ganhando, de dizer veladamente, né, sem dizer que ela está traindo, mas veladamente que ela é tão boa que tem gente interessada nela sim, ela não está presa ali. A maioria das vezes não é o processo de eu quero que ele sinta essa dor, porque ela não quer que ele saiba. Ela quer sentir que ela consegue sair dessa relação a hora que ela quiser, porque tem gente interessada nela. Só que aí a gente tem que trabalhar outra coisa. Por que ela só pode sair dessa relação se tiver gente interessada nela? Aí a gente começa outros questionamentos mais profundos, né? Que no final é coisa do amor próprio, né? Então, você teria que ter coragem de sair de uma relação para você ficar com você, né? Você com você e não por outro homem, que é meio confuso isso também. Aí realmente é profundo. O homem, quais são os motivos do homem trair? Olha, na verdade, os motivos, eles são iguais para todos. É só que existem algumas definiçõezinhas mais específicas para um lado e para o outro, tá? Mas para os homens, geralmente, a gente está falando de baixa autoestima. E validação de grupo. Geralmente são essas. Validação de grupo, de amigos? Amigos que vão lá, duvido, como é que é isso? É aquele grupo do futebol do WhatsApp que manda aquele monte de mulher sem roupa e que aí ele fica com medo de ser o X9 da galera e aí a galera sai do futebol, tem o shopping, tem não sei o quê, tem coisas, né? E aí ele fica naquela dúvida do nega, não nega, nega, não nega, dessa vez eu vou, dessa vez eu não vou. O bullying masculino, ele é pesado. Ele é pesado, né? E a maioria das pessoas que vem falando sobre processo de baixa autoestima, quando a gente vai olhar, ele estava sempre tentando se encaixar nos grupos, sempre tentando se encaixar nos lugares populares, nos lugares mais visíveis. E às vezes ele quer validação mesmo de masculinidade. Né, que eu tô passando, eu sou gostoso, eu sou o cara. Mas aí tem uma questão que também ele coloca na balança o que ele vai ganhar, né, com a traição. Mas não que ele pode perder. É porque quando a gente está falando dessa validação do grupo, como eles têm... Isso o homem tem que é melhor do que a gente. O quê, meu Deus? Que homem é mulher do que mulher? Gente, como eles têm lealdade um com o outro. Sim. Como eles têm esse processo, né, de ninguém solta a mão de... Eles sim têm o processo de ninguém solta a mão de ninguém mesmo. Sim, eles... o fato deles estarem todos juntos, fica um silêncio que você não pode imaginar, né? Então, na hora que uma mulher descobre um WhatsApp desse, isso abala o grupo inteiro, porque ela pode falar para o grupo inteiro, ela pode fazer um caos na vida de X pessoas daquele grupo, né? Então, isso é uma das coisas mais comuns de se ver e no pedido deles de ajuda
para o processo deles, né? De entenderem que eles precisam ter uma autoestima que banque ele dizer um não para um grupo desse. Mas isso vem da infância já? Você acha que tem algum erro? Assim como a mulher é criada para aguentar porrada, de ter uma família, de saber que o homem pode trair, ela vai ficar ali segurando aquela família. Para o homem talvez falte também uma criação diferente do que as mães, e aí eu me coloco nesse mãe de 2 filhos, como preparar homens para serem emocionalmente fortes, para não caírem nesse tipo de armadilha, por exemplo? Olha, a maioria, a gente tem que ver, às vezes, aspectos geracionais também, tá? Por exemplo, esse homem que eu tô falando é o homem 40 a mais. Tá. Que ainda tem aquela visão bem quinta série de se relacionar quando está entre amigos. Incrivelmente, eu recebo rapazes de 30 e poucos anos que eles não têm esse tipo de questão. Eles se bancam dizendo o não deles. Eles têm uma outra ideia sobre o relacionamento, sobre o feminino, né? Eles têm um outro olhar. Talvez o que esteja acontecendo agora é que, como a mulher ela tá aparecendo mais, ela está gritando, entre aspas, mais pelos seus direitos, por estar igual, por brigar, às vezes, não por igualdade, mas pela equidade, que é diferente. Sim. Por todo esse processo estar acontecendo, talvez agora a gente esteja vendo um novo movimento de homens que estão respeitando mais de onde vêm os processos femininos. Então, a gente não tem como falar de homem sem falar de mulher. Não dá certo. Então, quando você quer educar um menino para que ele seja um bom homem, ele precisa entender o processo da menina. Porque senão ele não vai conseguir ser um bom homem. Porque ele vai ser o que vai ridicularizar, ele vai ser o que vai menosprezar. Esses dias eu estava vendo um Reels que era de educação infantil. E aí é um Reels americano. E o garotinho fez uma pirraça com a mãe e ele disse que odiava a mãe, que ela era chata, que ela era isso, que ela era aquilo. E chega aquele pai americanão bem grandão, né? Ela é uma mãe bem pequenininha, com a criança brigando com ela. E vem aquele pai americanão bem grandão. E ele chega e ele fala assim, o que você tá fazendo? Ele só fala isso. Quando ele fala o que você está fazendo, o garoto na hora para. E aí ele começa uma conversa com esse garoto de por que com ela você fala do jeito que você fala e comigo você não me enfrenta para falar? Legal. Por que comigo você não me diz que eu sou chato se eu tiro mais o seu iPad do que você? Então ele faz um discurso de educação para esse garoto que mostra para esse garoto que por algum motivo, desde que porque ele é pequeno, então desde antes dele ser pequeno, por algum motivo ele entendeu que ele podia desrespeitar uma mulher e a mãe dele. Então, mas o pai, ele banca, fica quieto. Então, talvez a gente valorizar mais esse processo da responsabilidade, aí as mulheres ficam danadas comigo. Eu falo assim, olha, a gente tem que se responsabilizar por explicar para esses meninos que a gente não quer ser tratada dessa forma. Porque se a gente não se responsabiliza por isso, ele chega na escola e ele trata a coleguinha dele dessa forma. Que ele briga com você dentro de casa. E ele só vai respeitar de novo o garoto coleguinha dele. E não vai respeitar a garota. E aí a gente não acaba com esse problema. Não acaba. Não acaba, é uma bola de neve, realmente. Mas que bom que a gente está passando realmente por um momento em que homens e mulheres estão conseguindo se olhar mais e se entender um pouco mais. Falta conversa, é por isso que a traição acontece muitas vezes. E aí eu te pergunto, uma traição pode salvar um casamento? Pior que tem casamento que é super salvo com traição. Jura? Impressionantemente. Mas quando quem trai? A mulher ou quando o homem que trai? Os dois, tanto faz. É mesmo? Tanto faz. É mais uma coisa, a gente precisa parar com essa história de quando a mulher, quando o homem. Porque é a gente mesmo que bota essa diferença, né? Então a gente tem que ver, o peso da traição precisa ser igual.
para a gente poder entender também a dor desse homem quando ele é traído e fazer com que esse marido que traia, ele entender melhor a dor dessa mulher, tá? Quando a gente equipara isso, funciona mais fácil. Agora, o seguinte, sim, tem casamentos que, após uma traição, eles conseguem finalmente sentar para conversar tudo aquilo que nunca foi conversado. E aí eles descobrem que a traição não foi culpa da pessoa que foi traída, né? Pelo menos a linha que eu trabalho, ela não coloca a culpa na pessoa traída. A pessoa traída só vai ter culpa se ela, como é que se chama? Veio agora, faltou a palavra. Ela contribuiu. Né? Ou ela contribuiu se ela traiu antes, ou se ela é uma pessoa que ela destrói a autoestima daquela pessoa. Todos os dias, né? Você é uma incompetente, você não serve pra nada, não sei porque eu casei com você, né? Então ela faz esse tipo de coisa e aí ele, de tanto ouvir aquele abuso emocional, ou ela, né? Fala assim, gente, isso não é possível. Será que se eu for lá fora testar, será que tem alguém que vai achar a mesma coisa que essa pessoa fala para mim todo dia em casa, né? Ou então, quando é uma pessoa que já pediu diversas vezes o divórcio. Existe esse tipo de casamento que é uma cola, né? E aí a pessoa tá lá, eu preciso me divorciar, isso não tá funcionando mais, vamos acabar com isso. E aquela pessoa não permite. Ele fala, bom, se eu trair, pode ser que ela solte a corda, ou ele solte a corda. Porque às vezes acontece. A pessoa vai lá e trai e deixa vazar. Tipo, descobriu. Descobriu. Pronto, acabou. Acabou, aí acaba o casamento. Pois é. Mas existem casamentos que vai se descobrir isso, né? Tá, eu não tive culpa, você foi lá e resolveu trair porque você estava com seus vazios internos ou você estava com algum tipo de processo já de vícios em outras questões, né? De sites e tal. E isso vai levando até para o mundo real. E aí depois eles descobrem isso e sentam para se apoiar. Então, vamos sentar para conversar, para a gente se apoiar, para a gente ver o que a gente quer fazer daqui para frente. Esse processo vem, às vezes, acompanhado… Pode falar as palavras aqui? Pode, lógico, pode falar. Vem acompanhado de uma coisa que eu sempre falo para eles, olha, toma cuidado, né? Que é um tipo de sexo que a gente chama de sexo da reconciliação. E esse, que é gostoso. Que esse trem, quando entra no negócio, o bicho pega fogo. E aí eles acham que viraram, assim, os grandes companheirões. Só que aí, de novo, se eles estão muito confiantes de que o resultado da traição foi trazer esse sexo da reconciliação e que finalmente eles se encontraram, vai dar ruim daqui a pouco. Não talvez com uma traição, uma nova traição no sentido homem e mulher, mas com as traições do dia a dia, com as pequenas mentiras, com os pequenos movimentos de omissões, com uma coisa por aqui, por ali que o outro não está sabendo. Mas muitas vezes essas omissões elas vêm cheias de boas intenções. Eu queria te preservar, eu queria cuidar da nossa relação, eu queria não sei o que lá. Se foi acordado que é assim que o outro funciona, se eu estou conversando, Anne, olha, eu sou uma pessoa que prefiro que você não me conte certas coisas porque eu não digiro bem, ou você já percebeu que isso acontece e você combina, Carla, às vezes eu te conto umas coisas e você não digere muito bem. Então, tudo bem de vez em quando eu dar uma segurada? Isso foi acordado? Beleza. Mas se não foi acordado, depois de uma traição, o melhor para esse casal é colocar sempre pratos limpos. Sim. Para que eles não entrem em processos de inseguranças emocionais que podem levar a outros processos de afastamento, não de uma nova traição. Porque lembra que a gente está falando agora do casamento que está reconciliando. Sim. Né? Mas que eles ainda estão fazendo tudo errado. Porque quando você coloca como base de reconciliação do casamento o sexo, no final das contas, é uma base muito frágil. Porque a gente vai envelhecendo. A gente vai envelhecendo, o sexo vai ficando cada vez mais raro e aí, se não tiver conversa, se não tiver uma boa parceria… Vai virar uma grande ameaça para esse casamento novamente, essa história de estar dependendo do sexo. Então, quando a gente faz todo o processo de reconstrução, esse processo ele está sendo feito no fortalecimento da amizade do casal. Sim. Na confiança, na amizade e não… Exatamente. Tá. Porque quando você tem amizade, você vai ter automaticamente outras coisas que são necessárias para uma boa relação, como lealdade, fidelidade, companheirismo, cumplicidade.
E é isso que a gente tem que procurar, especialmente depois de uma traição, é isso que vai segurar esse casamento, é isso que vai salvar esse casamento. Segura o casamento. É exatamente esse processo da amizade que segura o casamento. Para quem você acha que é mais fácil perdoar? Para a mulher ou para o homem? Olha, sendo humano, no processo ser humano, para todo mundo é difícil, para todo mundo é um desafio. Mas a mulher brasileira, ela é treinada a perdoar. Não quer dizer que ela perdoa de verdade, porque o que a gente chama de perdão, na verdade, a gente está falando de desculpar, a gente não está falando de perdoar. Perdoar é outra coisa, é algo mais que fica no abstrato, talvez no sublime, no divino, né? É você se limpar daquela dor verdadeiramente. Esse processo dessa limpeza, dessa dor, dentro do processo terapêutico, ele vai acontecendo aos poucos, né? E eu até falo com elas sobre a frase do William Shakespeare, que é quando a raiva é um veneno que você bebe todos os dias esperando que o outro morra. E para você não perdoar, você precisa beber raiva todo dia. Né? Sim. Então a gente precisa ir limpando isso, tirando esse processo da raiva, que é o segundo ponto de trauma da traição. Né? Então toda pessoa traída, ela vai ter aquele processo de explosão de muita raiva, porque ela vai lembrar de tudo que ela fez, de tudo que eles viveram, de tudo que aconteceu na vida deles, e ela vai reduzir tudo isso que aconteceu a nada. Porque ela vai dizer, bom, ele conseguiu ou ela conseguiu me trair, então quer dizer, toda essa nossa história foi nada. E esse pensamento leva ela a uma explosão de raiva, né? Dos sacrifícios, das coisas que ela abdicou, que ela deixou para trás. E o processo da troca também, né? Tem gente que tem essa questão de como assim eu fui trocado, né? Do ego também ferido. Muitas vezes é ego ferido, né? Que você fica com o seu ego ferido, não é? Sim, claro. Você fala, por quê? Eu fui tão perfeita para ele, eu dei tudo que ele precisava, né? Eu me dediquei 100% a essa família. E mesmo assim não foi suficiente, porque eu acho que é uma coisa que a mulher sente. Por mais que eu tenha me dedicado 100%, não foi suficiente para ele. Ou seja, eu não sou o suficiente para ele, né? E acho que isso é uma dor que fica dentro das mulheres, especialmente. Sim, e é uma visão equivocada de como se relacionar. Porque você não precisa e não deve ser o suficiente para o outro. Você tem que ser suficiente para você. Só esse comentário merece um like, essa fala da Carla merece seu like, gente. Vocês prestaram atenção? Você precisa ser suficiente para você e não para o outro. Porque senão é um saco sem fundo, é um negócio infinito. Porque nós estamos em mudança todos os dias. A gente não dorme e acorda igual. Ontem eu aprendi alguma coisa que hoje eu não quero repetir, ou que hoje eu quero repetir porque eu aprendi algo bom. Eu não preciso estar o tempo inteiro avisando para o meu parceiro, para o meu marido, para a esposa, para quem quer que seja. Olha, hoje eu acordei diferente, hoje eu sou uma pessoa nova de novo, hein? Amanhã, de novo, eu sou uma pessoa nova. Se você fica o tempo inteiro achando que você precisa ser o suficiente para o outro, isso vira o foco da sua vida. E você? Você está recebendo também desse outro a mesma coisa? Porque só vai funcionar a equação de alguma forma se esse outro também tiver 100% com os olhos dele em você. E a verdade é que a nossa vida não é 100% o nosso olhar para o outro. 100% do nosso olhar tem que estar na gente. Sim. Que fica muito mais fácil até para você viver um relacionamento, um casamento feliz. Quando você está no processo de perdão, né, numa relação que existiu uma traição ali. Vamos perdoar, vamos nos perdoar, vamos seguir em frente. O assunto traição, ele pode voltar no dia a dia do casal ou é melhor não tocar no assunto? Bom, depende da fase que a gente tá? O perdoar, na verdade, é uma coisa separada do desculpar. Tá? Então, o perdoar, no final das contas, para o processo terapêutico, é a pessoa consigo mesma. Ela se perdoar dela ter ficado na relação, porque muitas não se perdoam disso, de ter ficado. Ela se perdoar de tudo que ela disse para ela no passado, como ela agiria se um dia ela foi traída e na hora ela não fez.
Que ela se acontece sente muitas uma vezes. Imagina, fracassada. não admito uma traição. De repente Nossa, você tá numa o que traição tem de e… mulher que tem problema com isso, porque aí a gente faz todo um processo de voltar lá no primeiro momento que ela entendeu o que era traição no mundo, na vida dela, o que ela assistiu, o que ela soube. E refazer todo esse processo de julgamentos que ela mesma teve para com outras mulheres traídas ou pessoas que ela viu traída e que ela se dizia que se fosse com ela, ia ser do jeito X, Y, Z. E aí foi com ela e não foi. E não foi assim. Não foi do jeito nenhum, foi do jeito que deu para ser, né? Então, ela primeiro fazer esse processo do auto-perdão. Quando o auto-perdão acontece, aí a gente vai começar a ver que vai baixar o nível de raiva, de medo, de tristeza e descendo esses níveis, ela começa a se equilibrar mais para ela poder pensar e enxergar o outro. Porque quando ela tá que a gente chama de escalados e ativados, né? Quando tá quente o negócio, você não tá enxergando o outro. Você tá enxergando a pior versão do outro na sua frente. E você quer se alimentar disso, que é para você poder cumprir com você mesma aquilo que você se disse que você faria. Se você começar a aliviar e dizer, não foi bem assim, você vai começar a titubear. E tudo que ela quer é dizer para ela que ela vai sair. Sim. Então, ela baixando esses níveis, aí a gente observando também se o outro lado está com os comportamentos de um arrependimento verdadeiro, que ele está buscando o conhecimento também sobre por que ele entra nessas roubadas, ou por que ele está viciado em pornografia na internet, ou por que ele está assim, ou por que ele está assado. Quando ele começa a querer fazer o processo dele também, ele começa a construir uma base para esse casamento, para essa relação. A gente assistindo de camarote, eu e ela lá assistindo ele trabalhar, a gente fala, bom, e agora? Agora que seus níveis estão desescalados, que você não está tão ativada de raiva, o que você acha? Você quer desculpá-lo? Desculpar é dar uma segunda oportunidade. Tudo bem que a segunda pode ser a terceira, a quarta, a quinta, Sim. mas é dar uma nova chance para essa pessoa, que é diferente de perdoar. Quando a gente faz essa confusão, fica aquele negócio da pessoa tentando engolir, que ela não pode falar, que ela não pode isso, que ela não pode aquilo, que ela não pode… E às vezes não dá, porque ela está sobre trauma. A pessoa sobre trauma, que ela precisa engolir o trauma dela para ela não estragar alguma coisa ou para ela não ter uma consequência pior de outras coisas. Quando ela precisa realmente engolir esse trauma, ela acaba adoecendo. E isso é muito perigoso para ela mesma, né? Então, quando esse parceiro está disposto a fazer o processo, a gente conversa sobre como a gente vai fazer as contenções desses momentos de raiva, de tristeza profunda, que é aquele choro incontrolável, que ele não sabe o que ele faz para acalmá-la, né? Então a gente começa a criar estratégias para apoiá-la, para ela ver que ela pode falar, só que ela também não pode falar a ponto de querer machucar o outro porque ela está machucada. Ela pode falar porque ela está precisando colocar aquilo para fora, senão aquilo dali vai fazer mal para ela. Então tem toda uma estratégia de comunicação, até dela mesma, para ela poder avisar, né? Porque não parece que é uma coisa meio robotizada, mas não é, tá? Dela poder dar os sinais para ele de que, olha, agora eu tive um gatilho, acabei de assistir na novela o cara traindo, tá, isso tá me deixando muito mal, muito mal, muito mal. Eu vou me isolar, eu vou começar a chorar, e eu preciso falar para ser acolhida, porque aí eu não vou para aquele lugar do isolamento, do choro, e depois eu vou vir com ódio pra cima de você. Pois é, mas não pode ser usado também como um instrumento de tortura, né? Da pessoa que traiu. Porque a partir do momento que você fala… Perdoo, beleza, mas você sempre falar, olha, você me traiu, jogar na cara da outra pessoa aquela traição, é muito ruim, porque senão a outra pessoa vai ter um momento que vai falar, chega, já perdoei você, já fiz tudo que você me pediu, a gente já resolveu aqui a situação, ou você que não tá querendo resolver, porque eu tô aqui presente. Então chega, né? Porque se você ficar também usando isso como tortura pro outro… Aí a gente tem dois comportamentos diferentes, né, que são interessantes. A mulher traída, que ela entra nessa tortura, de fazer a tortura do marido dela, vamos supor que ela tenha um marido verdadeiramente arrependido, que ele tá ali disposto a reconstruir tudo, ele tá fazendo tudo bonitinho.
Homem, quando descobre autoconhecimento, é impressionante como eles têm, assim, sabe, uma capacidade de pegar rápido, resolver rápido o problema, decidir rápido. Eu falo pra elas, olha, não bobeia. Vamos começar a trabalhar, porque ele tá indo. Vai dar 1 ano e meio, por aí, no máximo. Ele vai estar com amor próprio, tinindo. E ele vai olhar pra você e ele vai ver que não faz sentido estar ao seu lado, porque a presença dele te faz mal. Então, você tá querendo torturá-lo, bebendo lá todo dia o seu golinho de raiva, né? Pra você querer que ele morra, né? Como o William Shakespeare diz. Você tá tentando fazer isso e, no final das contas, isso tá batendo e voltando. Eu brinco com elas que a mãe de menino sabe, o Naruto lá não faz uma bola de fogo, ele joga lá no outro, só que quando saiu da mão dele a bola de fogo, ela já não tá tão potente assim, né? Ela tava potentona ali. Quentona. E aí quando chega no outro, queima. Mas não queima tanto quando na hora que ele segura. É o que você tá fazendo. Você joga uma bola de raiva nele, sabe o que acontece com quem tem amor próprio? Ela bate e volta. Ou no máximo ela cai na frente dele, porque ele não deixa entrar dentro dele. Ele não se contamina pela raiva que você está sentindo. E isso faz você sentir mais raiva ainda, porque você acha que você não foi competente o suficiente para fazer ele sentir raiva. E esse ciclo da tortura não acaba. Aí você vai ver seu marido pegar a malinha e ir embora. Vai dar 1 ano e meio, por aí, 2 anos, ele vai falar, olha, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu lamento, eu acho que o nosso relacionamento tem que acabar e ele vai fazer isso de forma civilizada. E você vai enlouquecer, porque você vai achar que você perdeu um grande marido ou uma grande relação. E aí já era. E aí é o tempo, 1 ano e meio, você falou. Depois, né, quando você aconteceu a traição, vamos tentar, vamos resolver aqui. Você acha que esse 1 ano e meio, então, até 2, sei lá, os 2 primeiros anos depois de uma traição são os mais cruciais para uma relação ou se perpetuar ou realmente acontecer a separação? Nesse 1 ano e meio, 2 anos, a gente consegue perceber que tipos de processos a pessoa foi buscar. E nisso você vê quais são as fragilidades dessa pessoa. Por exemplo, mulheres que vão buscar processos de sedução. Faltou eu fazer alguma coisa. E aí ela vai buscar processos de sedução. Nada contra a sedução. Acho ótimo que faça depois que você se reconciliou. Né? Então você traz algo novo para o seu casamento. Mas você vai buscar esse processo logo de cara. Isso acaba fragilizando mais ainda essa relação. Aí ela se perde porque geralmente nos processos de sedução ela vai fazer coisas que antes ela não topava fazer. Aí agora ela se diz que topa. Aí, será que topa mesmo? Ou tá fazendo só para agradar o outro? Só para agradar. Aí ela vem destruída porque ela topou fazer uma coisa que ela nunca tinha topado. E que agora, ou ela não gostou e ela não sabe como que diz, ou ela se sente ameaçada de não conseguir entregar a todo mundo. Não que ele ameace ela de verdade. É ela quem se sente ameaçada de não entregar mais aquela qualidade sempre, ou naquela quantidade sempre. E aí, se não entregar, ele vai me trair de novo. Por isso que eu falo do tal do sexo da reconciliação. Não é hora. Sexo da reconciliação é o presente. É o laço de fita por vocês terem se reconciliado. Agora, tem casais que vivem brigando e se reconciliando, brigando e se reconciliando só pra ter esse sexo fabuloso aí que a gente fala, né? E que é uma loucura, né? Em algum momento, alguém não vai aguentar e vai pular fora. Pelo menos é o que eu acho, assim, não sei. Esse tipo de relação, se a gente está falando sem traição, um casal que ele é disfuncional e ele só consegue se entender na cama. Se a gente está falando desse tipo de casal que não tem uma traição, esse casamento, ele é cansativo. Né? As pessoas se cansam muito. E é um tipo de casamento que, se houver uma traição, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma reconciliação. Porque eles estão todos, os dois estão ligados no processo mais químico do que propriamente querer se relacionar de verdade. E aí a gente não consegue, muitas das vezes, desescalar esse casal na sessão. Eles vêm para brigar, e aí você fica mais de mediador do que propriamente de terapeuta. Sim. E aí, para você conseguir fazer esse casal desescalar, você às vezes precisa separar os dois
E aí eu fico com um, às vezes eu indico um colega, alguém, para ficar com outra pessoa, com a outra pessoa, para a gente poder desescalar o ser humano, entendeu? E aí depois que está desescalado é que a gente fala assim, bom, vamos ver se dá para juntar agora os dois numa sessão para a gente poder entender o que está acontecendo. Só que aí também já entra um terceiro profissional, porque como, por exemplo, se os dois vieram para mim, por exemplo, eu detectei que não dá para desescalar os dois juntos. Uhum. Eu preciso de outro profissional. Aí eu indico para um colega. E aí eu tô com a esposa, por exemplo, e o marido tá com o meu colega. Quando eles querem fazer a sessão de casal, a gente já chama uma terceira pessoa, porque pelo processo ético eu faço pelo processo ético e também pelo um facilitador. Geralmente o seu terapeuta, existe um imaginário que ele vai ser parcial, né? Então ele já mas é o seu terapeuta falando sobre mim, não é mesmo? Então, Sim. assim, para que não aconteça Sim. isso, a gente chama uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a confusão, para que agora ela faça a avaliação de como ordenar e reestruturar esse casal, se for possível. Você fala que existe perdão, mas existe arrependimento de fato? Existe arrependimento verdadeiro, é trauma. A pessoa arrependida verdadeiramente, ela está num trauma, assim como a pessoa traída. E é facílimo de enxergar para quem é terapeuta. Né? Para a pessoa traída, às vezes é muito confuso, porque ela tem medo novamente de se entregar. Mas a pessoa verdadeiramente arrependida, ela está abalada na emoção medo, ela está com medo, ela está abalada na emoção nojo, ela tem muito nojo do que ela fez, tanto pelo processo ético do casamento, pelo processo da autoadmiração, às vezes pelas trocas de fluidos que aconteceram, ele Sim. mesmo tem nojo do que ele fez. E também a tristeza, o processo da tristeza com a decepção consigo mesmo. Então, quando a pessoa tem esse arrependimento, a gente também, como terapeuta, tem que agir muito rápido, porque é ótimo, mas tem um limite. E ainda tem que fazer essa jogada com o traído para não entrar em tortura, né? Porque o verdadeiro arrependido, ele está traumatizado, ele precisa dar uma marinada ali naquele trauma para ele poder compreender o processo completo, ele entrar depois num processo de autorresponsabilização, e nesse processo dessa autorresponsabilização não dá para fazer autorresponsabilização sem você sentir culpa. Sim. Então ele tem que sentir um pouco dessa culpa, a gente está ali monitorando e botar para agir. Vamos lá, então agora é hora de superar e trabalhar isso, né? Porque senão ele entra num lugar que a gente não quer, chamado remorso. O remorso, ele paralisa. Só que aí eu brinco pros manipuladores que ouvem e falo assim, então é ótimo, eu vou fingir que eu tô com remorso, que aí eu não preciso me mexer e tá tudo certo. Ela fala, não, mas a pessoa com remorso, o remorso ele é quase que não é, enfim, eu vou fazer assim só para um processo de facilitador para o pessoal entender. Uhum. Mas é quase como um processo depressivo, né? Então a pessoa, ela paralisa pro dia a dia dela, ela evolui pouco no dia a dia, ela trabalha mal, ela se relaciona mal, porque aquele remorso toma conta da vida dela, né? Então, a gente não quer que entre nesse lugar. Então, a gente deixa ali, eu brinco que a gente dá uma marinada, deixa marinando ali um pouquinho para dar uma curtida naquela dor, para ele entender, inclusive, a dor da parceira, se responsabilizar e beleza, entrou na responsabilização? Bora, é hora da gente começar a fazer a reconstrução dos dois. Ô Carla, homem galinha. Uma vez galinha, sempre galinha? Porque se uma vez você descobre que consegue trair, a tendência é você trair em todas as relações que você tem? Ou em algum momento, cansei de trair, agora vou arrumar um casamento, vou ser fiel, vou respeitar minha mulher aqui. Existe isso? Olha, eu não posso botar a mão no fogo, mas sim, eu acho que existe sim gente que se propôs a fazer tudo que queria fazer. É aquela coisa, aproveita o máximo, mas quando você decidir, o problema é até eu aproveito o máximo, até decidir. O problema é esse. Aí fica a dica. Eu só acho que se tá saindo do nível do namoro pra ir pro noivado, para.
para antes para ir limpinho pro noivado, sabe? Com crédito. Sim. Porque, enfim, eu já vi muitos casamentos acabarem antes. Inclusive, eu mesma estava quase ficando noiva de um. E foi traída. E eu fui traída. E aí eu descobri, meu filho, beijo pra você. Imagina se eu vou dar um passo à frente. Eu não quis dar esse passo à frente. Por isso que as pessoas não gostam de conversar muito sobre o passado da pessoa, entendeu, Carla? Vai que eu descubro tudo isso. Tudo bem, ele pode ter mudado aqui, mas e o passado? Não conta que traiu. Mas aí, se você é minimamente, né, astuto para pegar, você já entendeu que tem alguma coisa ali nessa história. Agora também, assim, se a gente tá falando de namoro, até mesmo de um noivado, porque hoje em dia tem uns noivados infantilizados, né? Tem noivado que é noivado e tem noivado que é infantilizado, né? Se a gente tá falando desse tipo de relação, que ela é mais solta, mais experimental, vamos botar assim, gente, eu não tô estimulando ninguém a trair, não, mas se você for querer fazer, faça nessa época. Para quando você estiver adulto, com uma relação estabilizada, quando você estiver ou com uma relação séria que vale a pena, você não cair nessa esparrela. Entendeu? Para homens e mulheres, Carla. Homens e mulheres. Isso. Mesmo. E agora para homens e mulheres, quais os indícios, quais os sinais de que você pode estar sendo traída ou traído e que precisa prestar atenção? Tem isso? Dá para perceber? Olha, tem um monte de gente que fala sobre isso. Eu, sinceramente, eu não tenho muito esse olhar do tipo, você tem que prestar atenção nisso, prestar atenção naquilo. Porque como eu pego a pessoa já traída, eu preciso fazer com que ela volte a ter autoconfiança e ela entenda de novo o processo de respeito ao outro, respeito à individualidade, à privacidade. E geralmente ela chega para mim, principalmente a mulher, ela já chega para mim com a ficha corrida da criatura e ela sabe o que ele fez 1 e 2, 1 e 4, 1 e 10. E isso pode gerar para ela um processo que a gente não quer que ela tenha. Ela pode desenvolver um processo obsessivo, ela pode entrar em transtorno obsessivo e acaba que é uma coisa que eu falo pouco a respeito, porque é como se essa ideia do indícios que você está sendo traída é uma coisa meio que para namorado experimentar lá atrás, porque se você tivesse sendo traído no casamento de verdade, a maioria caiu no colo. Não precisou grandes coisas. A maioria, um dia a mulher não estava nem prestando atenção, ela pegou ali o celular, viu uma notificação. Ela não precisou fazer quase nada. Um marido que saiu um dia para ir no restaurante X, que ele nunca vai, com o pessoal do trabalho, deu de cara com a esposa, tomando um drink com um cara, que ele falou, ué... Ela disse para mim que estava pegando fulaninho no colégio, né? Então, no casamento, eu acho que é meio que um processo que não vale a pena a pessoa investir. Tá? Talvez isso sirva mesmo para quem tá namorando, mas no casamento, que você vai olhar todo dia pra cara daquela pessoa até você decidir que você realmente vai sair, porque se você quer investigar esse ponto, é melhor você pensar que você tem que sair, né? Então, ela pode vir a ter outros problemas muito mais graves do que propriamente até a dor da traição. Sim. Sim. Então, Carla, você é idealizadora de um projeto, de um método chamado STOP. Supere a traição. Para quem foi traído, quais são os primeiros passos que você costuma dar, costuma falar para quem chega no seu consultório e fala, bom, vamos começar por isso para você superar a sua traição? A primeira coisa que eu faço porque o STOP e a terapia são diferentes, né? Eu vou explicar do STOP. STOP é a sigla do Supera a Traição, os primeiros passos, né? É um método que é para aquelas pessoas que ou não gostam, não têm tempo, ou não querem fazer terapia. E claro que ele não é um processo terapêutico como terapeuta, ele é uma metodologia. E ali ela vai entender primeiro o processo da traição, como a traição se dá. Ela vai entender
pelo tipo de traição que ela sofreu, quais foram os vazios internos ou vícios ou questões que possam ter levado o marido dela a cometer esse ato, não para que ela seja a heroína salvadora dele, mas para ela poder compreender o processo, porque traição é como se fosse um grande quebra-cabeça. Se estiver faltando uma peça, ferrou, essa mulher não vai sossegar. E não é a mulher, o homem também, né? Essa pessoa, ela não sossega. Então, a gente faz primeiro toda essa contenção para ela entender o processo que ela acabou de passar, ela entender essas emoções, ela entender o que são os direitos dela, entre aspas, né? De exigência agora, nesse momento, para o acolhimento da dor dela, ou pelo menos o respeito. Porque tem muito homem que fala que ela é louca, se cale, eu não quero ouvir mais isso e tal. E ela precisa desse tempo, dela ter o amor próprio novamente, para ela poder ter autoconfiança. Traição sem autoconfiança não adianta, porque você vai cair num calabouço chamado dependência emocional. Então tem muito reforço de autoconfiança, muito processo de controle de adversidades relacionais. Tem muita coisa para que ela se fortaleça. E, claro, lidar com a outra, porque tem outra que engravida, tem outra que tem filho, tem outra que carrega os bens, tem outra que, enfim, tem muitas outras, tem outra barraqueira, tem mulher que vai fazer barraco com a outra. Então tem todo esse processo da contenção também para ela entender as consequências desse processo, para ela não tomar nenhuma atitude impulsiva, para ela se estruturar, né? E aí, no final do stop, ela tem ferramentas o suficiente para ela poder caminhar com as próprias pernas, para que ela não caia em mais armadilhas do processo da traição, como, por exemplo, estragar um processo de um casamento que esse homem está reconstruindo esse casamento e ela está doida para ficar. Sim. Mas ela tem essa questão interna da falta de auto-perdão, aí ela vai fazer o auto-perdão lá dentro. Então, assim, para terminar, última pergunta de hoje. O que uma pessoa traída, homem e mulher, não deve fazer? Não deve falar com a outra. Não deve ir procurar. E não deve fazer aquela pergunta clássica, o que faltou, o que você foi buscar lá. Porque isso, além de ser um processo que depois todo mundo se sente humilhado consigo mesmo, não é nem que o outro humilhou, não. É a pessoa se sentindo humilhada consigo mesmo de ter feito essa pergunta, porque ela entrou num processo de comparação com essa outra pessoa, com essa terceira pessoa. Ela se arrepende também de diversas coisas que ela foi fazer com a outra, ou que ela foi perguntar da outra, e que, vamos combinar, gente, a outra, o outro, pode mentir a beça pra você só pra te enlouquecer. Então, não faça. E autoconhecimento sempre é solução de tudo. Você tem que ser suficiente pra você. Não vou esquecer dessa frase. Você também não deve esquecer. Anota aí no espelho da sua casa e leia todo dia. Você tem que ser suficiente pra você e não pro outro. Exatamente. É o segredo de muita coisa. Resolve muitos dos nossos problemas, né, Carla? Muito. Nossa, se toda a humanidade fosse suficiente pra si, a gente ia trocar tão bem. Tão bem, né? Carla, estamos no boteco, o Boteco do Tunico, é onde o Dane-se acontece. É um boteco vivo. Provavelmente vocês ouviram um barulhinho de criança. Aqui atrás tem uma escola. E aqui no nosso boteco a gente tem as bolachas de chopp e atrás tem uma frase do Dane-se. Eu gostaria que você lesse a sua frase e comentasse como que ela, de uma certa forma, faz sentido dentro de tudo que você trabalha e faz sobre traição. Às vezes, o melhor conselho é dane-se. Vá e faça o que você está a fim de fazer. Eu amei. Desde que não seja traição. Vai e faça o que você está a fim de fazer, claro. Calma. Mas eu acho que resume bem a maior dor que fica latejando por muito tempo dentro dos processos que eu atendo. Que é desse homem traído que se vê obrigado a descartar essa mulher. Dane-se. Você quer ficar com essa mulher porque você a ama? Ela está em arrependimento verdadeiro? Vale a pena a manutenção dessa família? Então, bora reconstruir esse casamento. Essa mulher que ela não está afim de ficar nesse casamento, mas vem a mãe, vem a tia, vem o papagaio, vem o periquito e fala: a família, família, família. Se a família for só uma cola, for uma família ruim de se viver, você vai ver essas crianças que você se obrigou a ficar por causa delas, você vai ver elas fugirem dessa casa.
É aquele sistema familiar que os filhos não querem estar com os pais, que ninguém quer estar perto dessa mãe, às vezes, que foi traída, que ficou machucada, mas que ela entrou num processo de se flagelar, se autoflagelar ali naquela relação só para manter isso que obrigaram ela na cabeça dela a manter. Então, dane-se. Você vai ter sua família muito bem estruturada se você também quiser sair. A pessoa sobrevive, tá? E vive bem também. Porque o importante é que sejam seres humanos inteiros e felizes construindo famílias. E não gente pela metade destruída querendo achar que vai colar todo mundo. Aí não vai dar certo, né? Tem que terminar inteira e sendo feliz. Exatamente. E aí você pode se surpreender. Você pode ser feliz sozinha ou com outra pessoa. Com que certeza. é tão bom quanto, mas nunca numa relação que às vezes já tá minada ao fracasso. Às vezes é melhor realmente pular fora. Exatamente. Gente, Carla não é maravilhosa? Eu falei pra vocês que ela é maravilhosa. E por isso que valeu muito a pena te esperar por tanto tempo, Carla. Que bom que deu certo. Eu tô muito feliz. Ai, obrigada pela espera. Imagina, foi muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita e já deixa seu like, deixa seu comentário. Carla, quem sabe, a próxima volta dela pro Brasil, ela volta aqui pra falar mais. Porque esse assunto rende, né, gente? Rende. Esse assunto rende. Ih, Deixa sua tem pergunta papo, hein? aqui. Tem muito papo. Sigam ela no Instagram. Ela dá várias dicas lá pra quem foi traído, pra quem tá sendo traído. Enfim, pra se curar, que é o mais importante de tudo. Exatamente. Gente, curem-se. É isso. Pra ser feliz consigo mesmo em primeiro lugar. É Não dá mais pra ser importante. feliz com outro se a gente não é feliz com a gente. É isso, você em mesmo? primeiro lugar. Obrigada pela sua companhia, a gente se vê de novo então na semana que vem. Um beijo em você. Beijo.